Capítulo 2 do livro A Natureza da Realidade Pessoal. Dando sequência, ele está bem ligado ainda ao capítulo 1. Vocês vão ver que a gente ainda vai continuar abordando a importância do reconhecimento das nossas crenças e como elas estão intimamente ligadas à nossa realidade manifestada. O Seth vai falar bastante aqui nesse capítulo sobre e vai citar algumas crenças limitantes que a maioria de nós já cultivamos por algum momento em nossas vidas. E de novo ele vai voltar na tecla que não existe essa de mente inconsciente, subconsciente que não temos acesso. Então ele vai explicar pra gente aqui como está tudo na nossa mente consciente e é tudo uma questão de intenção da nossa parte, mudar o conteúdo das nossas crenças para que a gente alcance isso em um resultado materializado em nossa vida física. Então vamos lá, capítulo 2. A realidade e as crenças pessoais. Você forma a estrutura da sua existência por meio de suas próprias crenças e expectativas. O que eu acredito ser real e o que eu carrego como uma expectativa minha no que diz respeito ao que eu chamo ser possível ser materializado na minha vida ou não. Essas ideias pessoais sobre si mesmo e a natureza da realidade afetarão seus pensamentos e emoções. Você forma suas crenças sobre a realidade como verdadeiras e, em geral, não as questiona. Elas aparecem autoexplicativas e aparecem em sua mente como declarações de fato, demasiadamente óbvias para serem examinadas. Mais para frente ele cita algumas coisas, mas para a gente entender no contexto que o Seth coloca aqui nesse capítulo, é como se assim, quando a gente se manifesta como um eu aqui individual, físico, personalizado, materialmente expressado, fisicamente materializado aqui, embananei aqui, mas achei, fisicamente materializado, a gente já meio que nasce, ou logo que a gente nasce, a gente já se depara com certas crenças extremamente limitantes. A gente não vai entrar no mérito aqui, pelo menos nesse livro e nesse capítulo, de onde vêm essas crenças tão limitantes, por que se escolheu acreditar em tudo isso. Não é assunto para esse livro em si. O importante, vocês vão ver no final como ele termina aqui esse capítulo, o importante para nós nesse momento é fazer esse trabalho interno. Depois a gente vai entender o externo, pessoal. Depois a gente vai entender toda essa vida física como a nível macro. Vamos agora trabalhar o micro, tá? Então assim, a gente já nasce e já é jogado no nosso colo um padrão de crença, principalmente se a gente nasce, aí não é uma crítica, tá? A gente está estudando aqui um assunto específico. Se a gente nasce em uma família que já está abaixo de dogmas de uma religião, seja ela qual for, então a gente já nasce com ideias pré-estabelecidas, com crenças já pré-estabelecidas em relação à realidade. E nisso a gente já começa a formar o nosso plano de criação das nossas manifestações. Que vai ser o quê? Vai ser plantado essas nossas sementes vão ser plantadas já nesse solo que já está adubado com essas crenças já impostas a nós por esses dogmas que são tão presentes nas religiões, né? Então nossos frutos virão dessa colheita, do que a gente está manifestando com base nessas crenças. Algumas pessoas, por exemplo, não questionam suas crenças religiosas, mas aceitam-nas como fato. E aí a gente sabe, né, o tanto de crença limitante que vem impostos com as religiões. E quanto mais a gente vai estudando, mais a gente vai vendo que são todas as religiões. E aqui eu não estou falando só religião, não. Eu estou falando de escolas filosóficas, de crenças ditas espiritualistas, de várias linhas. Parece que se começa um trabalho aqui, logo o trabalho aqui nesse planeta já é misturado, já é atacado pelas crenças limitantes e parece que se deixa levar por isso, né? O que eu tenho a impressão que eu poderia falar, é que tudo é muito mal interpretado. O conhecimento até agora sempre foi muito mal interpretado, por isso que é difícil. Parece que tem uma energia que vai contra, né, a clarificação das ideias. Então é complicado
o trabalho aqui a nível macro, mas a nível micro depende só da gente, pessoal. Por isso que aqui, nesse trabalho, principalmente na grande parte do trabalho que a gente faz aqui nesse canal, a gente foca no micro, sabendo que o macro também está sendo mudado, tá? Mas a nossa responsabilidade é com a gente mesmo. Não quero saber do que está acontecendo lá fora, num nível de tipo, eu assumo a responsabilidade, eu faço parte dessa criação. Mas eu não tô aqui para julgar o que acontece lá fora. Eu quero só olhar para dentro, mexer com as ferramentas que eu tenho dentro de mim, mudar as minhas crenças, porque só nós somos responsáveis em mudar as nossas crenças. Não adianta se você faz terapia, o tipo de terapia que for, só você é capaz de mudar as suas crenças, né? Então, o trabalho aqui é a gente olhar para dentro, mudar fora e juntos fortalecer a energia que vai mudar o todo, né? Que vai mudar esse planeta como realmente ele tem que ser mudado. Mas o nosso foco principal é aqui e agora. Muitas pessoas são completamente cegas para suas próprias crenças a respeito de si mesmas e da natureza da realidade. Você recebe excelentes pistas de seus próprios pensamentos conscientes. Muitas vezes se recusa a aceitar certos pensamentos que lhe vêm à mente porque eles conflitam com outras ideias geralmente aceitas. Então a gente já tem uma série de crenças já pré-concebidas. Quando a gente começa a entender quem a gente realmente é, o que realmente somos, a gente vai entrar em choque. Essas crenças elas entram em choque entre si. E aí cabe a nossa decisão se a gente vai esvaziar o copinho aqui com as crenças antigas, para que essas novas crenças possam fazer parte do que a gente está vibrando. E aí sim a gente começa todo um trabalho enorme pela frente. Mas às vezes a dificuldade que a gente encontra está no quanto essas crenças erradas ainda estão fortes dentro de nós. Eu vou dar exemplos daqui a pouco. Ele vai citar algumas crenças, aí a gente vai usar e vai fazer sentido nisso que eu estou falando. Sua mente consciente está sempre tentando apresentar-lhe um quadro claro, mas você muitas vezes permite que ideias pré-concebidas bloqueiem essa inteligência. Então aqui a gente encontra a tal da autossabotagem, né? É a gente mesmo não querendo mudar essa energia, porque uma crença ela é uma energia. Tudo que tem consciência tem vida e quer se manter viva. Quando a gente entende que o processo, isso é um entendimento interior, talvez ele não faça tanto sentido para nós fisicamente orientados, mas interiormente a gente vai entender que quando a gente fala em desfazer o ego, em desfazer as crenças, não necessariamente é matar essa crença, é ressignificar essa crença, é ressignificar o ego. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente faz os exercícios mentais para fazer esse reconhecimento de crença, a gente vai entrar em contato com uma energia que não quer mudar, com uma energia que quer continuar sendo quem ela acha que ela é. Então, se eu tenho uma energia dentro de mim, uma crença, que eu falo assim, olha, é muito difícil ganhar dinheiro, para mim isso é o que dita a realidade. É difícil ganhar dinheiro, ponto. Essa é a minha crença, essa é uma energia viva que está dentro de mim. Quando eu vou fazer um trabalho que eu reconheci que eu tenho essa crença, que eu acho que é difícil ganhar dinheiro, eu quero falar o quê para mim? Olha, Fernanda, não é difícil ganhar dinheiro não, isso é uma crença limitante que você tem. Vamos tirar essa crença. Essa energia que se sente um ser, né, que é consciente de si mesma, ela não quer ser desfeita. Então ela vai lutar contra, ela não quer ser morta. Mas quando eu começo esse processo de reconhecimento de crenças, entendendo que eu vou ressignificar as crenças, eu consigo fazer esse trabalho acontecer de uma forma mais suave. Por exemplo, tô aqui, né? Eu comigo mesma, os olhos fechados. Fernanda, você tem essa crença, né? Nós temos essa crença, criamos essa crença em dado momento que é difícil ganhar dinheiro. Vamos olhar para essa crença difícil ganhar dinheiro. Vamos olhar para essa Fernanda que está se vendo assim, tristinha, pensando, que difícil que é ganhar dinheiro. Eu vou olhar para essa Fernanda e eu vou falar assim para ela, olha, você entende o tamanho que você é? Você entende da onde a gente vem? Você entende que a força criadora do tudo que é faz parte da nossa constituição? Nós fazemos parte dessa energia? É difícil para Deus criar as coisas? É difícil para o todo que cria infinitos universos
criar um benzinho material, criar uma manifestação material, criar uma situação onde o dinheiro vai entrar em abundância na nossa vida? Ou nós somos parte desse universo infinito que está sempre criando com a base dele, que é o quê? Que é o infinito amor, expansão, criação, abundância. Essa energia já é a nossa herança. Então eu vou olhar para essa crença limitante, eu vou falar, eu vou conversar com ela, eu vou explicar isso para ela. Eu vou falar, sério, que agora, já percebendo isso de nós mesmos, nós vamos continuar ainda pensando desse jeito? Se imagina pensando de uma forma diferente. Olha o quanto você vai expandir, olha o quanto você vai se multiplicar. E aí essa crença vai entender que ela está sendo ressignificada, ela está sendo transformada e não aniquilada para sempre. Pode parecer meio maluco isso, mas faz sentido conforme a gente vai aplicando isso nos nossos exercícios de reconhecimento de crença. Eu estou falando por experiência própria. Para mim fez sentido assim, porque eu comecei a ver que as nossas crenças limitantes, elas têm uma força de si mesmas, assim, e elas meio que não querem mudar porque elas acreditam que a mudança vai trazer a sua extinção. E não. Nós, como energia, nós criamos, a gente não quer amputar um braço, então desfazer uma crença não é amputar um membro, é sim transformar, é trabalhar para que aquele braço se movimente melhor, para que ele nos guie a novos caminhos, para que ele se abra às infinitas possibilidades que estão acontecendo na nossa vida. Então nós somos responsáveis pelas crenças que nós criamos e nós não vamos aniquilá-las de dentro de nós, nós vamos ressignificar, nós vamos usar essa energia que já está forte dentro da gente, mudar os vórtices, mudar os seus movimentos para que elas continuem fortes, mas nos guiando a novas estruturas, nos guiando a um novo caminho, através do sentido novo que a gente vai dar para cada crença. Façam os exercícios com isso em mente, que vocês vão ver como vai ser mais forte esse trabalho de reconhecimento de crenças. Nestas circunstâncias, olhar para dentro teria parecido uma... deixa eu continuar aqui. Mais ou menos ao mesmo tempo em que a ideia do subconsciente suspeito se generalizou, a ideia da alma foi relegada ao esquecimento. Então ele fala assim, vocês nasceram, esses padrões de crenças religiosas. Depois, em dado momento, tudo foi jogado para a mente inconsciente. É no inconsciente que estão todos os nossos padrões de agir de uma forma errada. Mas o inconsciente, a mente subconsciente, o nosso inconsciente, ele é algo inatingível. Ele é algo que precisa de muita terapia e psicanálise para se chegar lá. Mas nós somos vítimas desse inconsciente. O que Sete nos coloca é totalmente o contrário, né? O subconsciente, a mente inconsciente, ela vem das crenças que a gente carrega. Milhões de pessoas, portanto, acreditaram em uma realidade na qual se encontravam privadas da ideia de uma alma, sendo oprimidos pelo conceito de um subconsciente nada confiável, talvez definitivamente maligno. Essas pessoas viam-se como um ego solitário e vulnerável, vagando perigosamente sem proteção nas ondas tumultuosas de processos involuntários. Então a gente acha que a realidade é criada a parte de nós. Né? É um processo involuntário e não um processo que vem a partir de nós. Nessas circunstâncias, olhar para dentro teria parecido uma tolice, pois eles haviam aprendido que para início de conversa, este dentro continha as fontes de seus problemas. Os que não podiam pagar uma terapia tentavam com mais vigor inibir quaisquer mensagens do eu interior, por medo de serem tragados pelas selvagens emoções infantis. O que ele fala aqui? Com isso em mente, todos os nossos infortúnios estão nos nossos traumas, o que nós aprendemos a fazer? A esconder todas as nossas emoções. Então a gente começou a fugir das nossas emoções. Não, eu não vou chorar porque quem chora é criança, e se eu chorar eu vou entrar com aquelas dores lá, eu vou entrar em contato com aquelas dores lá de trás, então eu vou reprimir essa emoção. Vou reprimir essa emoção, vou me reprimir aquela, e aquilo vai criando uma massa de energia que vai tomando proporções que saem até do que elas realmente são. Porque quando a gente faz as análises, a gente com a gente mesmo, das crenças que a gente tinha lá na infância, a gente vai ver que a maioria das vezes a gente aumentou aquela situação. A gente fez crescer uma situaçãozinha que era desse tamanho, que foi uma forma errada da gente interpretar uma situação. Porque existem infinitas maneiras de se interpretar uma situação, pessoal.
E a gente pode, através dessas infinitas maneiras, escolher qual que é melhor pra gente. Falar assim, olha, realmente, lá atrás eu tava chorando porque aconteceu isso, isso, isso. Mas, peraí, não aconteceu assim, dessa forma. Eu interpretei dessa forma porque eu tinha essas crenças dentro de mim, por isso que eu criei essa situação, por isso que através dessa criação dessa situação eu interpretei, eu fortaleci ainda mais essa crença negativa e hoje isso virou essa bola de neve que eu tô aqui tentando fugir porque eu não quero olhar para isso. Entende? Então, enquanto a gente não parar para analisar, tudo ganha um tamanho, uma proporção muito maior do que realmente é. Por quê? Em realidade última, as ilusões não existem. Então, o nosso trabalho é somente desfazer essas crenças. E é a gente com a gente mesmo. Não tem outra maneira. Você pode fazer uma terapia que vai te levar a chegar lá, se você achar que isso é necessário. Porque senão é só fechar o olho, pessoal, e tentar reconhecer da forma mais simples possível. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Cada pessoa experiencia uma realidade única, diferente da de qualquer outro indivíduo. Essa realidade brota da paisagem interior dos pensamentos, sentimentos, expectativas e crenças. Se você acredita que o eu interior trabalha contra você e não por você, atrapalha seu funcionamento, ou melhor, força-o a comportar-se de uma certa forma por causa das suas crenças. É função da mente consciente fazer julgamentos claros sobre sua posição na realidade física. Então, se eu achar que que o meu subconsciente é melhor deixar ele quieto porque lá tá cheio de crenças que eu não tenho controle sobre ela, porque eles são consequências e não crenças que eu mesmo criei, aí tá tudo perdido. Aí nós não somos co-criadores de nada. Então esse trabalho aqui não funciona para nada. Mas sabemos que não é bem assim. Então eu vou olhar para tudo isso e eu vou, com o passar do tempo, através do que eu vou sentindo, eu vou percebendo o padrão de emoção que eu estou vibrando. E aí, aos pouquinhos, eu vou mudando cada uma dessas crenças. E aí eu vou conseguindo fortalecer em mim somente as emoções positivas. Por quê? Porque eu vou estar deixando essa fumaça de crenças negativas serem ressignificadas para o estado de unicidade com o todo e sendo fortalecido em nós cada vez mais. Suas crenças podem ser como cercas que o rodeiam. Então a gente quer mudar a nossa realidade, só que a gente está tão cheio dessas crenças limitantes que a gente tenta sair do lugar, conhecer um lugar novo, mas a gente ainda está dentro de uma cerca limitante. Então a gente não consegue sair dessa cerca. Então enquanto esse trabalho não acontecer, as nossas crenças são como cercas que limitam o nosso tamanho, limitam a nossa realidade física, limitam o nosso espaço, limitam o nosso crescimento. Literalmente nos limitam. Você precisa primeiro reconhecer a existência dessas tais barreiras. Precisa vê-las, caso contrário, nem irá perceber que não está livre, simplesmente porque não enxergará para além das cercas. A gente acha que a realidade é só aquilo. A gente não ousa querer algo mais, a gente não ousa imaginar ser grande, porque a gente está tão embotado com essas crenças limitantes que a gente nem pensa em querer mais. Vou dar um exemplo, vocês gostam dos meus exemplos. Esses dias eu alcancei uma meta, né? Que eu nem tinha reparado que eu tinha alcançado essa meta. Mas muitas coisas vêm acontecendo na minha vida que às vezes até eu me questiono. Eu falo, nossa, será? E aí, olha, juro por Deus, pessoal, se não fosse assim, o quanto eu aprendi a confiar no que eu tenho aprendido, e o quanto eu aprendi a confiar que eu estou ligada a essa energia do 7, que eu sinto, que eu converso com essa energia, eu já teria sabotado muita coisa na minha vida que tá acontecendo agora, que eu tô assim, no comecinho, sabe? E porque eu escuto muito isso, como eu confio muito, quando eu tenho esses ataques de tipo, ai, não é possível, não é isso, não é, vou voltar pro estado que eu tava antes. E eu comecei a reparar nisso, quando uma coisa nova muito boa começa a acontecer, a gente, sem perceber, começa a criar obstáculos dentro dessa situação. E se você parar para olhar, e eu fiz isso. Eu parei para olhar para aquela perturbação que eu estava criando, falei, quer saber? Isso aqui não é assim, não é assado. Ai, tá bom, Fernanda, então o que você vai fazer? Eu vou voltar para trás. Você vai voltar para trás? Então você vai voltar para o estado que você lutou para modificar. E agora que está começando a mudar, você vai voltar para trás porque é a tua zona de conforto, é onde você conhece, né?
Porque tem isso também, a gente tem a crença de que o novo é perigoso, de que o novo é assustador. O que eu não conheço, o que eu não experimentei, eu não sei se eu posso confiar ou não. E a gente começa esse processo. Então a gente não reconhece certas coisas. Se eu não tivesse tanta força nesse trabalho que a gente vem fazendo juntos, eu falo juntos porque vocês também fazem parte desse momento de transformação que o nosso planeta tá passando. Se eu não tivesse tanta confiança nessa comunicação, eu já teria abandonado o barco. E dentro disso, né, percebendo isso, você passa aí uma meia hora julgando errado, mas depois você volta pro prumo de novo. E aí, com isso em mente, eu pensei numa meta que eu tinha me colocado, né? Eu falei, nossa, eu queria tanto alcançar essa meta e eu já alcancei. E aí eu pensei, mas por que eu me coloquei uma meta tão baixa? E aí eu escutei na hora, ué, você se sente merecedora do dobro, do triplo, do quádruplo? Eu falei, gente, não, né? A gente não se sente merecedora. Então, sei lá, vamos supor que seja uma meta financeira. Eu pensei em ganhar 100. Aí você ganha o 100, você fala, nossa, foi fácil ganhar esse 100, mas por que eu só pensei no 100 e não pensei no 1000, no 100 mil? Então, a gente, através, por estar tão cheias de crenças limitantes em relação a nós mesmos, a gente se coloca na cerca, né? Dentro da cerca. E dentro da cerca, será que a gente consegue se ver crescendo tanto? Então, olha o quão importante é o trabalho de reconhecimento de crenças. Então, ele cita aqui algumas crenças, ó. Que ele fala... aqui é o contrário. Há uma crença, porém, que destrói as barreiras artificiais da percepção. Uma crença expansiva, que automaticamente transpassa ideias falsas e inibidoras. Então, ele vai falar aqui, ó. Vamos fazer um exercício juntos? Vamos fazer durante 21 dias, a gente vai pegar um caderninho e nós vamos acordar e escrever essas 3 frases. São 3? Deixa eu ver. São 3. Vamos fazer isso durante 21 dias? A gente faz juntos, a partir do dia que esse vídeo for no ar. Nós vamos acordar e escrever, ó. O eu não é limitado. O eu não conhece nem fronteiras nem separações. Você cria sua própria realidade. Nós vamos escrever isso, pessoal. A gente vai acordar todo dia. Nós vamos deixar um caderninho do lado da nossa cama. Nós vamos acordar e escrever essas 3 afirmações. E vamos deixar o processo acontecer sozinho. Vamos confiar na força que tem em nós para que esse processo aconteça. Aí, ele dá aqui um exercício. Tô até pensando se eu vou gravar esse exercício em forma... Porque o 7 ele fala, não se prende muito à meditação e tal, mas pode ser que eu acho legal a gente gravar assim. Eu vou gravar isso, e aí quem quiser faz, se não é só seguir, guardem que é assim, ó. A fim de compreender a si mesmo e compreender o que você é, pode aprender a experienciar-se diretamente separado das suas crenças sobre si mesmo. Não precisa esperar ressignificar todas as crenças para sentir isso. Peço que cada leitor se sente em silêncio. Feche os olhos. Tente perceber dentro de si as profundas tonalidades sensíveis que mencionei anteriormente. Lembra aquelas tonalidades sensíveis que brotam através de nós, aquela energia que vem, que passa através de nós e permeia tudo o que é? O conhecimento que você tem da sua existência irá ajudá-lo a reconhecer seus profundos ritmos interiores. Cada pessoa perceberá esses tons à sua própria maneira, portanto, não se preocupe com o que vocês devem sentir. Simplesmente diga a si mesmo que elas existem, que são compostas de grandes energias do seu ser feito carne. Ou seja, a gente vai sentar, fechar os olhos, não pensar em nada e simplesmente ter a intenção de nos concentrar em nós mesmos, em nossa energia interna. E sentir que essa energia que vem desse campo quântico de criação, passar por nós. Nós vamos perceber como a gente vibra no compasso junto com essa energia. E cada um vai ter a experiência que tiver, cada um vai se perceber da forma que for. Depois, abandone-se à experiência. Se estiver familiarizado com termos como meditação, tente esquecer o termo durante este processo. Não use qualquer nome. Livre-se de conceitos, experiencie seu próprio ser e o movimento da sua própria vitalidade. É como se a gente fosse reconhecer em nós a nossa força criadora. Não questione se isso está certo, se estou fazendo da maneira correta, estou sentindo o que devo sentir.
Este é o primeiro exercício deste livro. Você não deve usar o critério de outras pessoas, não existem padrões. Apenas seus próprios sentimentos. Apenas feche os olhos e intencione entrar em contato com você mesmo. Não há recomendação de limite de tempo. A experiência deve ser agradável. Aceite o que acontecer como unicamente seu. O exercício irá colocá-lo em contato com você mesmo, irá fazê-lo retornar a si mesmo. Sempre que estiver nervoso ou aborrecido, pare um instante para perceber esta tonalidade sensível dentro de você. E descobrirá que entrou em seu próprio ser e que está seguro. Então a gente vai encontrar a nossa energia vital, que em um estado unificado, pessoal, a gente vê que essa sensação, esse estado, ele não nos traz nada de medo, nada de aborrecimento, porque a gente vê que nós não estamos separados da nossa fonte criadora. Então, esse exercício é para a gente perceber que a separação não existe, que nós continuamos unificados. O que bagunça são as crenças que a gente coloca em relação a isso. E conforme a gente for intensificando esse sentimento, a gente vai tendo a certeza que essa força já está criando a melhor realidade para nós. É só a gente tirar o ego do comando aqui, o ego para a gente entender melhor, né? O ego do comando, que o ego vem aqui, a gente vai chamar de ego todo esse pacote de crença negativa. E deixar que a nossa mente, unificada com a nossa força vital, nos guie pelo caminho certo. Tendo a certeza que tudo que a gente quiser manifestar para alcançar aqueles estados emocionais que a gente comentou no livro passado, de alegria, de amor, de abundância, aconteça, vai acontecer. Quando a gente começar a perceber o poder vital que nós temos dentro de nós mesmos. Quando eu tiver feito esse exercício várias vezes, sinta esses ritmos profundos saindo de você em todas as direções, como na verdade acontece. Eles irradiam-se eletromagneticamente de seu ser físico e de maneiras que eu espero explicar mais tarde, formam o ambiente que você conhece, ao mesmo tempo em que forma a sua imagem física. Isso é muito legal. Você entra no teu quarto, ele é a tua expressão. O teu quarto, eu vou usar quarto aqui, mas a tua casa, o teu ambiente físico, tudo que você manifesta na tua vida, o teu carro, ele é uma expressão do seu ser interior. Então, se a gente quiser até saber, tá agradável o meu ambiente externo? Eu estou me sentindo agradável na minha casa? Eu estou me sentindo agradável dentro do meu quarto, do meu carro? Tá legal para mim? Se não tiver, é porque você não está bem com você mesmo. E aí é que você tem que se dedicar mais ainda a esse trabalho. Seu ambiente é o quadro físico de seus pensamentos, emoções e crenças tornados visíveis. Uma vez que seus pensamentos, emoções e crenças movem-se através do espaço e do tempo, você afeta condições físicas separadas de você. Mas aqui, olhando para o ambiente físico de uma forma sincera, né? Não adianta... por exemplo, as funcionárias deixam tudo arrumadinho, tal, mas como que é a tua interação com o teu ambiente físico? Como que você se sente dentro da tua casa? Você está em paz? Você está em harmonia? Porque se não tiver, é porque o negócio aí dentro está fogo. Você está em existência física para aprender a compreender que sua energia, traduzida a sentimentos, pensamentos e emoções, cria toda a experiência. Então, o exercício é para a gente entrar em contato com essa energia, que, traduzida em sentimentos, pensamentos e emoções, cria toda a nossa experiência. Não há exceções. Uma vez que você compreende isso, terá apenas que aprender a examinar a natureza das suas crenças, pois elas automaticamente o farão sentir e pensar de certas formas. Suas emoções seguem suas crenças e não o contrário. A gente sente a partir do que a gente carrega como crença e não o contrário. Deixa eu descer aqui. Aqui, ó. Vamos falar um pouquinho antes da gente finalizar sobre as crenças que ele traz como exemplo de crenças limitantes. Vou mencionar algumas crenças falsas limitadoras. Se você concordar com qualquer uma delas, reconheça que é uma área na qual deva trabalhar pessoalmente. Então vamos lá. Primeira crença. A vida é um vale de lágrimas. A vida é um sofrimento, é um caos.
O corpo é inferior, cada um como um veículo da alma, ele é automaticamente degradado, maculado, aquela crença de que o corpo é sujo, que o corpo pode ficar doente, padecer e morrer. Sou impotente diante das circunstâncias que não posso controlar. Ah, é fruto do acaso. Não, nós somos responsáveis por tudo o que acontece. Sou impotente porque minha personalidade e caráter foram formados na infância e estou à mercê do meu passado. Essa é muito comum. Tem até uma frase linda, né? Que falam por aí que na infância a gente... Eu não lembro agora, é de algum desses filósofos famosos que eu não lembro mesmo. Se alguém lembrar, coloca aqui. Mas é que é mais ou menos assim. Na infância a gente tem a experiência e no resto da vida é só lembranças, alguma coisa assim. E não é bem assim, né? A gente está alimentando certas crenças que a gente pode achar que aconteceu lá na infância, mas que são crenças que a gente alimenta para a eternidade. Por isso que a gente vivencia os efeitos dela. Vamos acordar, pessoal. Sou impotente porque estou à mercê de eventos de vidas passadas em outras encarnações, sobre as quais não tenho controle agora. O tempo não existe, já aprendemos isso também. Devo ser punido ou estou punindo a mim mesmo por maldades feitas a outros em outras vidas passadas. Devo aceitar os aspectos negativos da minha vida por causa do meu karma. Estamos criando a nossa realidade a cada instante. Então, as nossas células recebem novos comandos a cada instante. Do mesmo jeito que é possível para a gente curar um corpo doente, é possível também para a gente refazer uma ideia de karma que a gente acha que está sendo imposta para nós. Isso não existe. Eu mudo agora, eu mudo todas as minhas outras vidas simultâneas. A gente já falou sobre isso. Eu tenho a verdade e ninguém mais. Meu grupo tem meu grupo tem a verdade e nenhum outro grupo a tem. Não vou nem comentar e entrar no mérito, porque essa para mim é uma das piores, né? Aí me desculpem se tem alunos aqui de certas escolas filosóficas que se acham o máximo, que se acham donos da verdade. Tá aí, uma crença extremamente limitante, porque aí você vai ficar presa àquelas crenças que são autoimpostas a você, com você fazendo parte dessa escola, ou desse grupo de pessoas, ou desse grupo de estudos. E não é bem assim também. A verdade ela tem infinitas interpretações. Quando a gente busca o trabalho real, a gente se livra do julgamento cada vez mais. Porque a gente vê que cada um cria a sua própria realidade e é isso aí. Eu não tenho que julgar a forma como você vê, porque a lente que você usa para ver a tua verdade ela é única, ela é só sua. E ninguém é mais merecedor de estar num lugar ou no outro. Ficarei mais frágil, mais doente, perderei meus poderes ao envelhecer. A crença da velhice, que também é uma crença limitante, é uma crença ilusória. Minha existência depende da minha experiência na carne. Quando meu corpo morre, minha consciência morre com ele. E aqui ele fala aqui, essa foi uma lista um tanto generalizada de falsas crenças. Agora eis uma lista mais específica de crenças mais íntimas, sendo que você poderá ter qualquer uma delas a respeito de si mesmo. Primeira, sou doente e sempre o fui. Há algo errado a respeito de dinheiro. As pessoas que o têm são gananciosas, menos espirituais do que as que são pobres. Elas são mais infelizes e são snobs. Olha a desculpinha aí para a crença de que é difícil, que não somos merecedores de ganhar dinheiro, se esconde muito nisso aqui. Ah, quem é rico é snob. Ah, quem é rico roubou para ficar rico. Não sou criativo, não tenho imaginação. Aí eu fico presa, embotada em uma vida que eu nem quero levar, em um trabalho que nem me satisfaz, porque eu acredito que eu não sou criativo. E nós vemos, a gente vem da criatividade. Todos nós somos criativos e espontâneos, a gente só tem que deixar esse movimento acontecer. Nunca posso fazer o que desejo, estou sempre limitada. As pessoas não gostam de mim. Essa é muito boa. Sou gordo. Até a aparência do nosso corpo físico vem das crenças que a gente tem em relação a nós mesmos. Sempre tive má sorte. Enfim, ele cita aqui essas crenças para que a gente entenda e perceba o quanto isso vem moldando a nossa realidade. Deixa eu chegar aqui na parte final, antes de finalizar. Vamos fazer o seguinte. Eu comecei a fazer esse exercício e é uma forma muito, muito fácil da gente perceber nossas crenças. Pensa num assunto que a gente quer que aconteça. Se concentra, só pensa nesse assunto. Quero um emprego melhor. Quero ganhar dinheiro.
quero ganhar dinheiro, quero ser próspera. E escreve. Escreve tudo que vai vir na tua mente. Aí você já está começando a reconhecer suas crenças. Quero um relacionamento com um homem ou com uma mulher que seja feliz, que seja bem resolvido com ele mesmo ou com ela mesma, que me traga alegria, que me faça feliz. Escreve. É possível para mim ter esse relacionamento? Escreve o que você mesmo vai dizer a você. O você mesmo que está falando com você é teu eu interior, que está mostrando para você quais as crenças que você carrega na sua mente consciente. Então, a tua mente consciente, ela vai olhar para o mundo através das crenças que você carrega, das crenças que você chamou e que você acreditou ser real para você. Ele fala aqui da mente consciente, deixa eu ver se eu acho que eu tento fazer vídeo um pouco mais curto, pessoal, mas eu não consigo. Deixa eu ver aqui. Eu falei, né, no livro passado da mente consciente, no filme passado. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Ele faz aqui a analogia do pintor também. Depois ouçam esse capítulo que é muito legal. Quando você usa sua mente consciente de maneira adequada, examina as crenças que lhe chegam. Elas não lhe são impostas. Se usar a mente consciente de maneira correta, também perceberá ideias intuitivas que recebe do seu interior. E aí o ego, que até então a gente tem como um inimigo, ele passa a ser a nossa força ativa nesse processo de mudança. Então não é nos ver como quem carrega essas crenças é o nosso ego e ele é uma terceira pessoa. Não. A gente se forma constantemente através das nossas crenças. Mudando as nossas crenças, analisando as nossas crenças, a gente transforma a nossa mente, tá? Essa mente, ela vai servir de alimento para o nosso ego. E é como a gente vai reagir à nossa vida física. Então, é sempre um movimento interno nosso de querer se reconhecer e de querer modificar as crenças que vai fazer a gente mudar a nossa realidade. Não é um bicho de 7 cabeças, porque tudo é uma criação nossa. Então, tudo vem da nossa intenção. Aqui, para finalizar. Compreenda que sua experiência física e seu ambiente são a materialização de suas crenças. Se você perceber grande exuberância, saúde, trabalho, eficaz abundância, sorrisos no rosto daqueles que encontra, então assuma o fato de que suas crenças são benéficas. Se enxergar um mundo que é bom, pessoas que gostam de você, assuma novamente que suas crenças são benéficas. Mas, se sua saúde for fraca, se lhe faltar um trabalho significativo e se lhe faltar abundância, se o mundo lhe parecer triste e mal, então reconheça que suas crenças são deficientes e comece a examiná-las. Falaremos mais tarde sobre a natureza da realidade coletiva, mas agora vamos tratar dos aspectos pessoais. O ponto principal que desejo apresentar neste capítulo é que suas crenças conscientes são extremamente importantes e que você não está à mercê de eventos ou causas que subsagem sua percepção. Então, pessoal, não é para a gente se contentar, nós estamos felizes num ponto, não dá para ter tudo. Não, dá para ter tudo sim. Então vamos reconhecer as crenças que estão nos limitando. E o trabalho é diário. Como é que ressignifica? A gente vai se resignificar num momento de concentração. Só que o que realmente muda é no dia a dia. Então eu quero ser próspera. Então eu vou vibrar sendo próspera. Eu sei que eu tenho aqui que juntar um dinheirinho, porque eu tenho minhas coisas para pagar. Mas nesse estado eu estou me sentindo próspera. Porque aí você vai ressignificar aquela crença na falta com uma nova crença de que eu sou próspera, de que é fácil para mim as coisas se manifestarem, ou de que eu já tenho um relacionamento, que eu já estou me sentindo linda, já estou me sentindo amada, já estou amando, e vivenciar isso dia após dia, dia após dia. Aí a gente vai mudando as nossas crenças, que vai mudar o nosso padrão, como a gente encara a realidade. E aí a gente consegue reformular a nossa frequência para que ela se atrai a outra frequência relativa àquilo que a gente quer e essa manifestação aconteça. É fácil. O difícil é no começo a gente persistir nisso, porque leva um tempo para a gente mudar essa frequência que antes estava operando. Mas se a gente tiver força, foco e persistência, a gente
com certeza terá êxito nesse trabalho. Muito obrigada. Se você gostou deste e dos demais materiais de nosso canal, peço que curta este vídeo e se inscreva no canal. Assim, o YouTube entenderá que o assunto tem relevância e você estará ajudando para que mais pessoas recebam seu conteúdo.